Graça e paz, irmãos, a todos aqueles que estão conosco, reunidos em Cristo Jesus. Nós estamos começando o nosso tempo de oração e vale a pena, né? Parar a vida, parar a agenda, parar um pouco o nosso dia para nós orarmos um tempo, porque entendemos que é fundamental esse tempo de oração, e não porque simplesmente paramos para descansar, né? Mas é um tempo que a nossa alma busca o Senhor. Parar a alma para buscar o Senhor e saber o que Deus tem para nós de alguma forma, né? Saber o que é que Deus tem para nós nesse dia. Qual é o conforto, qual é o consolo, qual é a direção que Deus tem para nós nesse dia. Então eu quero aqui já agradecer aos irmãos que estão chegando, estão conectando. Está aqui o Eide, a nossa Marlene, olha aqui, eu estou vendo a Marlene já, ai que bom, a irmã Maria está conectada aqui já, Marilda, pastor Juscelino também está conectado ali, enfim. Pode entrar, tem lugar ali, fique muito à vontade. O vídeo não é profissional, é só uma transmissão, então eu posso falar com um, falar com o outro, e até porque eu não sou jornalista para ficar olhando para a câmera e falando engessadamente. Então pode falar também, paralelo, não tem problema, sem problema nenhum. Nós estamos em casa e tudo isso faz parte do nosso tempo de oração. Quero agradecer a Deus pelo dia que tive hoje. Foi um dia muito bom, um dia cansativo, né? Mas foi um dia muito bom. Primeiro porque eu estou vivo, né? Saí da minha casa, vou voltar para minha casa. Posso ver os irmãos, uma parte dos irmãos da nossa igreja hoje aqui. Posso orar, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus pelo dia que Ele me deu. E sabemos que cada dia deve ser muito bem vivido na presença de Deus, né? E assim a gente tem tentado viver, todos nós. Eu também, né? Então eu também recomendo que os irmãos vivam dessa forma, vivendo na presença de Deus, né? Independente do que nós passamos, das dificuldades que passamos, de nós vivermos na presença de Deus é muito bom. O Christian está chegando aqui agora, já estou transmitindo aqui que você está chegando. Pode entrar, Christian. Tem cadeira ali, ó, fica à vontade. Eu quero ler um texto com os irmãos que é muito conhecido, né? Talvez o texto mais lido da Bíblia. Dizem até que é o texto mais lido da Bíblia, o mais conhecido no mundo, porque a Bíblia ainda não foi traduzida para todas as línguas do planeta, né? Nós sabemos aí que pelo menos 35%, 40% mais ou menos das línguas que existem no mundo, a Bíblia ainda não foi traduzida. Então nós temos que saber que o nosso trabalho de evangelização e tradução de Bíblia ainda é gigante. Mas em alguns países que a Bíblia toda não foi ainda traduzida, esse versículo já chegou lá naquela língua. Algumas línguas indígenas, a Bíblia inteira não chegou, mas esse versículo já chegou lá. Então é um texto muito conhecido, que é João 3,16. João 3,16 é o texto preferido, inclusive, do Billy Graham. Ele evangelizou, fez muitas cruzadas usando esse texto. E é um texto, na minha opinião, quando se fala de evangelização, é o texto mais completo que tem. Porque é o texto que fala de Deus ter enviado o seu Filho, né? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler de novo. Porque Deus, essa versão diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto completo. Eu não estou desprezando todos os outros textos da Bíblia. Mas se existisse só esse versículo no Novo Testamento, nós já teríamos um texto sagrado para evangelizar o mundo, né? Então, e também aqui não estou negligenciando as cartas de Paulo,
de Pedro, de João, enfim, né, os textos do Novo Testamento, dizendo que eles não têm importância. Eu estou dizendo que esse texto ele é o carro-chefe de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento. Toda e qualquer outra fala que exista no Novo Testamento gira em torno desse versículo. Tudo que Paulo disse, que João disse, que Pedro disse, que Tiago disse, que Judas disse, enfim, tudo gira em torno desse versículo. Então, ele é o eixo de todo o Novo Testamento. E o texto fala que Deus enviou seu Filho, né? E aí eu quero citar de novo o Billy Graham. O Billy Graham diz que na época que o homem chegou à Lua, foi o maior acontecimento do século, o maior acontecimento da humanidade. E aí fizeram aquela festa com os astronautas lá, 1964, né? 63, desculpa aí meu erro histórico, acho que 64, que o Lou Armstrong chegou na Lua e eles que era o maior passo, né, para a humanidade e tal, e foi uma festa no mundo inteiro. O homem foi na Lua, mas aí o Billy Graham aproveitou o gancho e disse: o maior acontecimento não foi o homem ter ido à Lua, foi Deus ter vindo à Terra. Rapaz, deu um cala-boca em muita gente, né? Porque não fizeram a mesma festa para Jesus, para Deus quando Deus veio à Terra, mas fizeram a maior festa quando o homem chegou à Lua. Para ver como é que nós estamos ruins, como o ser humano é ruim de comemorar naquilo que Deus faz, né? De agradecer aquilo que Deus faz. E o texto fala de que Deus enviou seu Filho ao mundo. Eu também me lembrei a história de que o Paul Washer, que é um pastor americano que eu gosto muito. O Paul Washer disse que ele foi pregar numa igrejinha pequenininha, assim, no meio de uma mata, quase no meio de uma mata nos Estados Unidos, naqueles lugares bem afastados mesmo. E ele chegou lá, tinha 3, 4 pessoas. Ele falou: nossa, saí de um grande centro, igreja lotada, vim aqui pregar para uma igrejinha pequenininha, 3, 4 pessoas e tal. Ele pregou esse texto, né, que Deus enviou, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, entregou seu Filho, enviou seu Filho unigênito. E aí, estava acabando o culto, terminando a palavra, chegou um senhor muito grande, muito forte, um madeireiro, bem rústico mesmo, e sentou no último banco da igreja. E aí acabou o culto e aquele homem sisudo, um cara de bravo, foi até a frente e falou: o senhor acredita no que o senhor acabou de pregar? E ele disse: claro, eu acredito no que eu acabei de pregar. E aí o pregador, o Paul Washer disse: eu disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, para toda pessoa que crer no Filho dele, não pereça, mas tenha vida eterna. O senhor entendeu isso? Ele falou assim: não entendi. Eu falei: então eu vou falar de novo para o senhor. E leu o versículo de novo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo e falou várias vezes. O senhor não entendeu? Ele falou: não entendi. Ele falou: faz o seguinte, toma a Bíblia, leia o senhor, leia esse texto. E o homem começou, com dificuldades na leitura, porque Deus amou, né, e tal. E aquele homem entendeu o texto quando ele leu. E aí ele entendeu que ele tinha ido naquele lugar só por causa daquele homem. Um homem que não tinha tido acesso ao Evangelho de forma tão aberta, tão simples e aberta, que tudo que ele ouvia parece que era muito complicado para ele, assim. E aí chega um pastor e fala isso, e mais do que isso, dá uma Bíblia na mão dele e diz: leia você então. Por que ele fez isso? Porque é um texto que não precisa de explicação, não precisa de teólogo, não precisa de um pastor, não precisa de ninguém, basta a pessoa ler e vai entender. Porque olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisa de explicação? Não precisa, está claro. Qualquer pessoa que ler isso aqui entende. E por que eu estou fazendo trazendo isso que não é novo para os irmãos e nesse momento de oração também? Deus enviou o seu Filho e nós já sabemos disso. Nós o recebemos. Mas eu queria que vocês soubessem, e eu sei que você talvez não tenha prestado atenção nisso, que Jesus ainda é uma das pessoas mais rejeitadas no mundo. E muito por causa da nossa pregação.
Como assim? Como assim? Como assim por causa da nossa pregação? Porque às vezes os pastores querem explicar o evangelho de uma forma tão sofisticada que um homem como aquele não consegue entender. Uma pessoa chega na igreja, ela vem buscar a alma dela está com sede de Deus e ela vem, escuta aquele sermão, né? Toda aquela instrumentalidade teológica, técnica, muitas vezes, elas olham e saem e falam, eu não entendi. Então, irmãos, eu gostaria, né? E eu tenho me cobrado disso também, né? Com essa nova fase da nossa igreja, a gente está reiniciando a igreja, né? Na minha cabeça, eu estou plantando a igreja, né, no outro lugar, porque mudou de endereço, ainda é prédio novo, tudo novo, então assim, ressignificando tudo. Eu quero pregar cada vez mais de forma simples, para que as pessoas saibam que Deus amou o mundo de tal maneira, o que é tal? Deus amou o mundo desesperadamente, que não dá para explicar. Fala, como assim? Deus amou desesperadamente, loucamente, sim, exatamente isso, de uma forma tão grande que o texto sagrado não consegue explicar esse amor. E por causa disso ele enviou o seu filho unigênito, único, para que os nossos, por favor, Ivanildo, Ediane, por favor, para entrar. Tem uma cadeirinha aqui, ó, tem aqui, tem ali. Cátia, senta aqui. Põe uma cadeira ali para ele. Isso, põe. Passa. E a gente fica muitas vezes querendo sofisticar a nossa fala, né? Eu confesso a vocês que eu já cometi esse erro. Não todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar, mas algumas vezes que eu tive a oportunidade de pregar, eu cometi esse erro. Porque eu vi que tinha gente letrada, muitas vezes me ouvindo, eu queria, digamos, dar uma sofisticação, uma sofisticada no evangelho. E aí eu percebi que eu estava fazendo uma grande bobagem, né? E eu quero cada vez mais, eu sempre fui assim, mas agora mais ainda, pregar o evangelho cada vez mais de forma muito simples. Apresentar Jesus, apresentar o amor de Deus e levar as pessoas, né? Pregar de uma forma para que as pessoas possam crer em Jesus. Como eu falei, Jesus ainda é uma das pessoas mais rejeitadas no mundo, muitas vezes por causa da nossa pregação, muitas vezes por causa do nosso testemunho cristão. Eu li um texto uma vez do Gandhi. Gandhi é um homem hindu lá da Índia e tal, não foi um homem bom e tal, enfim. Ele fez um comentário uma vez sobre os cristãos. Ele falou, eu já li o Novo Testamento várias vezes, ele disse. Eu já li os evangelhos várias vezes. Mas o Jesus que está na Bíblia não é esse Jesus que eu vejo na vida de muitos cristãos. Isso depõe contra a gente. Então, nós precisamos mostrar quem nós servimos, né? De forma muito aberta, de forma muito franca, de forma muito simples, para que as pessoas possam ver Jesus. O que eu queria dizer hoje, irmãos, é que nós precisamos permitir que as pessoas vejam Jesus em nós. Né? Nós somos aqui, não sei se vocês sabem, extremamente agredidos pelo vizinho aqui. Ele veio no portão aqui, me ofendeu duramente, porque caiu uma areinha, caiu um negocinho no telhado dele. Ele saiu de lá, veio aqui, ofendeu o pedreiro de uma forma dura. Olha, que outra pessoa, em outros tempos, que não é crente, tinha dado briga, tinha dado polícia. Mas eu fiquei quieto, eu pedi perdão para ele. E devagar fui me aproximando, já consigo entrar lá, falar com a mãe dele e tal. Trato ele com o maior respeito, embora ele não tenha me tratado com nenhum respeito. Eu tratei com o maior respeito, né? E eu falei, o que eu pensei, né? Eu fui para casa triste algumas vezes, falei, Deus, eu estou lá fazendo a tua obra, a pessoa foi lá, me humilhou, falou um monte de coisa para mim, né? Como é que é isso, né? É assim que funciona? Né? Aí o que ficou na minha cabeça? E eu me lembrei da pregação de uma irmã uma vez na Igreja Batista. Por isso que é bom a gente ir para a igreja e ouvir.
No dia que eu vi aquela irmã, eu achei que aquela pregação não ia me servir para nada. E aí eu me lembrei da pregação dela, de mais ou menos 20 anos atrás. Ela disse assim, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. E aí o que eu fiz? Eu fui tratá-lo de um jeito, mas eu fui e tratei de outro. Eu estou tentando fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós aqui. Estou tentando viver de uma forma que as pessoas possam ver Jesus em mim e na igreja, nos irmãos. Por quê? Porque Jesus precisa ser visto. E por quê? Porque Deus já fez o que tinha que fazer. Ele já enviou Jesus. Porque senão, irmãos, nós corremos o risco de chegar uma hora de nós ficarmos olhando um para a cara do outro, como irmãos mesmo, e não saber o que nós vamos fazer com a pessoa de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Herodes e Pilatos, um empurrou Jesus para lá, outro empurrou Jesus para cá, um empurrar para o outro. Vocês conhecem a história? Não, manda para Pilatos, não, manda para Herodes. Eles não sabiam o que fazer com Jesus, com aquele ser santo. Aquele enviado de Deus que estava ali. Eles não sabiam o que eles fariam com aquela pessoa que estava ali. E às vezes a gente começa a viver de um jeito que a gente não sabe o que fazer com Jesus. E o que eu tinha que fazer com Jesus diante desse quadro? Eu tinha que apresentar Jesus para essa gente. É isso que eu tinha que fazer. E Deus tem me dado a graça de apresentar Jesus para essas pessoas. É isso que eu tenho que fazer. Apesar e a despeito das chateações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos, eu vou usar até uma palavra que não é muito comum, internalizar isso de uma forma total e absoluta. Nós temos que digerir isso, porque isso é um antídoto para nós não nos perdermos enquanto cristão. E aqui eu quero falar algo para aqueles irmãos que são muito placa de igreja, né? Tem muitos irmãos que são assim, não, eu sou batista, não, eu sou assembleano, hein? Não, eu sou presbiteriano. Então, cara, deleta isso. Se você não entendeu João 3,16, esquece a placa batista, esquece a placa da Assembleia de Deus, esquece placa de igreja, esquece rótulo, ser tradicional, não, eu sou pentecostal. Esquece isso, porque se não entendeu que Deus amou desesperadamente o mundo, a tal ponto que ele envia o seu próprio filho. Se nós não entendemos isso, então a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Então o que é que nós fazemos com Jesus, esse Jesus que foi enviado para nós? E nós já o recebemos. Nós precisamos apresentar esse Jesus para as pessoas, independente de quem quer que seja. Independente da maneira que nós somos tratados. Independente. Não importa como é que vai ser isto, né? E eu quero também pensar com os irmãos para encerrar, como é que vai ser o nosso caminhar aqui, né, nesse local como igreja, nesses próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque eu não sei quanto tempo Deus vai nos deixar aqui, né? Deixou a gente um tempo lá, pode nos deixar aqui 10, 15 anos, 5 anos, 2, não sei, e já caminhar para outro, não sei como é que vai ser, não sei. Eu estou com o futuro aberto na mão de Deus. Eu não quero controlar, eu não tenho medo de depender de Deus, assim, de Deus falar assim, ó, faça isso agora, vai para lá, vai para cá. Eu tinha um certo receio lá atrás. Mas como é que nós vamos apresentar Jesus nos próximos 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, enquanto nós estivermos aqui? O fato, irmãos, que todos nós, todos sem exceção, nós vamos ter, de alguma forma, que apresentar o Senhor. Esse é um chamado que nós temos e nós precisamos apresentar Jesus, entregar esse Jesus, esse mesmo Jesus que nós recebemos. Né? E para a gente pensar um pouco o quanto que até pedir perdão para Deus das vezes que nós não fizemos isso, né?
nós ficamos muitas vezes cheios de exigências diante de Deus, com tantas coisas, né? Meu trabalho, Deus. Meu casamento, Deus. Meus filhos, Deus. Acho que está tudo certo, a gente apresentar tudo a Deus. Mas tem algumas coisas que vêm antes, que é esta. Que é o que é que nós vamos fazer com o Filho de Deus, que já veio para nós. Aí você pode até pensar, pastor, mas eu já aceitei Jesus há 20 anos, eu estou dizendo hoje. Nós precisamos receber Jesus todo dia, porque nossa tendência de pecar ela é diária. A nossa carne milita contra as coisas de Deus todo dia. Nós precisamos pensar nesse texto todo dia, que Deus enviou o seu Filho. Porque esse texto é diário, a Bíblia se renova todo dia. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou, é todo dia. Né? Então, fica aqui uma dica, um apelo, um conselho, uma exortação, um ensino, uma pregação, como você quiser receber isso. É que, com certeza, você já sabe quem é o Filho de Deus. Portanto, leve essa pessoa adiante. Fale dessa pessoa para outras pessoas e se comporte de tal forma, assim, muito parecido com o comportamento dele, né? Nós precisamos ficar parecido com ele de todas as formas, de todas as maneiras, né? Todos os dias. E porque nós o recebemos, né? Nós o adoramos, nós o servimos. E porque nós o recebemos, nós oramos, falamos com ele todo dia. Então que seja assim. Para você, Lucas, para a Cássia. A Cássia fica para a semana que vem, Cássia. Eu comecei a falar e foi. Para você, Cássia, Cristian, Luciane, Ovídio, Ivanildo, Eidiane, Marilda, Eide, José, Cate, Larissa, e Laíse, e todos os nossos familiares, todos os nossos, né, aqui, esposas, né, enfim, filhos. E como é que a gente reconhece isso? Use seus dons, os dons que Ele te deu, para Ele, por causa dEle, para a glória dEle. E como eu disse, nós oramos a Ele, nós falamos com Ele. Nós queremos gastar um tempo agora em oração, pedindo a bênção do Senhor para tantos pedidos, né? Tem tanta gente precisando da nossa oração, tanta gente doente, tanta gente necessitada, tanta gente com problema no trabalho, com a família, com o esposo, com a esposa, com filhos, com filha, com filho, com neto e tal. Tem tanta gente com problemas. E o que tem nos sustentado é a oração. Eu não tenho a menor dúvida disso, irmãos. O que tem nos sustentado até aqui, eu paro aqui de vez em quando, olho a obra e fico observando tudo, o trajeto, como é que aconteceu todas as coisas. Falei, Deus, eu não tenho nenhuma condição, não teria nenhuma condição de ter feito essas coisas, de estar caminhando desse jeito, se o Senhor não estivesse cuidando de todas as coisas, né? Então a gente depende do Senhor. Ontem eu tive o privilégio, né, posso falar isso para os irmãos, tive o privilégio e a graça, não tinha ninguém aqui, falei, estou sozinho, né? Foi todo mundo embora, aí terminou a primeira fase, eu fui lá para o templo, lá em cima, no céu aberto, dobrei o joelho lá, falei, Senhor, tudo é teu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu senti uma graça de Deus ali, sozinho ali orando, e contemplei o céu, estava de dia, um sol bem quente, contemplei as nuvens e tal, e me lembrei do texto que Jesus, né, ele levou os olhos ao céu e falou com o Pai. E eu tenho sentido muita graça de Deus nesse lugar, né, apesar das dificuldades todas, né, tenho sentido muita graça de Deus aqui. E tenho certeza que vai ser um lugar muito abençoador para as nossas famílias e para as pessoas que estão aqui, os vizinhos, né, os nossos vizinhos. Tenho feito amizade com os irmãos aqui, tenho convidado algumas pessoas, tenho entrado nas casas devagar, tenho falado com eles. E a gente está tendo uma boa aceitação aqui,
né? Isso é muito bom. Né? Que bom, pastor, que bom que vai ser uma igreja e tal, não sei o quê. Então isso tem me alegrado, né, como pastor, ser aceito no lugar. Eu entendo que isso é obra de Deus. E para encerrar mesmo, eu quero lembrar aquele texto aquela fala do Rick Warren, que ele disse assim, que nós evangelizamos alguém, quando nós falamos de Jesus para alguém, e aquela pessoa tem uma aceitação, é porque Deus já passou ali antes e já visitou aquela família, já visitou aquela pessoa, já visitou aquele coração. Então, o Senhor já passou antes por aqui. Esse é meu desejo. Esse é meu desejo, né? Como pastor, claro. Esse é meu desejo, que Deus tenha visitado esse lugar, né? Esse espaço que nós temos aqui. Então, por causa disso, nós vamos orar.